Bom dia, gente. Mais uma semana começando. Deus abençoe a cada um de vocês. Que essa semana seja uma semana próspera, uma semana abençoada. Amém? Hoje nós vamos compartilhar algo que o Senhor colocou para me meditar hoje pela manhã, que seria Provérbios, capítulo 8 e capítulo 9. O título inicial desses dois capítulos é incrível. Olha só o que diz o título do capítulo 8: a excelência e justiça dos preceitos da sabedoria. A sabedoria existe desde a eternidade. E no capítulo 9 o título é O Banquete da Sabedoria. Uau, isso é tremendo! Que você possa ter essa curiosidade de ler e meditar, absorver o poder que existe no capítulo 8 e 9 de Provérbios. Olha que interessante. O versículo 1 diz assim: não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz? Versículo 5: entendei, ó simples, a prudência, e vós loucos, entendei de coração. Aqui ele fala, a sabedoria fala, que é como se a sabedoria estivesse falando, para que a gente venha entender, tanto os simples como os loucos, a entender o poder da prudência. E o que é prudência? Prudência no dicionário diz assim: evitar perigos, evitar as más consequências, ter sensatez, paciência, ponderação, calmo e equilibrado. Olha só o que diz no versículo 11: porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela, com a sabedoria. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. A sabedoria tem um lugar. Se a gente busca sabedoria, a gente tem que saber o lugar onde a sabedoria está. E aqui está falando que eu, a sabedoria, habito com a prudência. Olha que incrível. A sabedoria nos conduz, nos alinha a ser uma pessoa prudente. E a prudência é justamente isso, lidar com as coisas com sensatez, paciência, equilíbrio, ponderação, para evitar perigos e mal consequência. Versículo 14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Como no versículo 12, ele falou que eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Já no versículo 14 diz assim: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Olha só que incrível. Que aqui ele diz que meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 24, está escrito que Jesus é a sabedoria de Deus, que Jesus é o poder de Deus. Então, a sabedoria é um dos atributos fundamentais de Jesus. E aqui está falando que meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Aqui está falando que em Jesus nós temos a verdadeira sabedoria, o verdadeiro entendimento e a porção necessária de conselhos. Versículo 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Quem está falando? A sabedoria. Eu amo aqueles que me buscam, que buscam sabedoria, e os que buscam de madrugada me acharão sabedoria. E quem é a sabedoria? A sabedoria ela é em Jesus. Então, aqueles que amam buscar a sabedoria, amam buscar na madrugada, encontrarão. Por que na madrugada? Porque a sabedoria de Jesus, ela é manifesta
através do silêncio, através da gente estar entronizado nele. E de madrugada é o melhor momento, não é verdade? Onde está tudo em silêncio, onde está tudo muito calmo, é onde você vai buscar em amor, porque ele falou: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Então, que de madrugada a gente venha buscar Jesus, venha buscar a sabedoria em Jesus, porque a sabedoria é o atributo constante, vivo e real que está em Jesus. Consegue entender isso? Então, que de madrugada a gente venha ter esse hábito de buscar sabedoria em Jesus. Consegue entender? Versículo 18. Riquezas e honra estão comigo, sim. Riquezas duráveis e justiça estão com quem? Com a sabedoria, que é e ela está em Jesus. Riqueza e honra estão comigo. Riquezas duráveis e justiça. Versículo 19. Melhor é meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer dar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Olha a importância da gente buscar sabedoria em Jesus, da gente saber que na sabedoria a gente encontra o caminho reto, que na sabedoria a gente consegue ter bens permanentes, duráveis para a eternidade, que na sabedoria está riqueza, honra e justiça. Olha o que diz no capítulo 8 ainda, no versículo 35, diz assim: porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Olha só que forte. Aqui do versículo 22 ao 36, ele fala da sabedoria que está lá desde a criação do mundo. O Senhor foi criando tudo com sabedoria incrível que vem de Deus, que vem de Jesus. Então, não, aqui a Bíblia, né, esse capítulo 8, o que traz ao meu coração é esse entendimento que quando a gente for buscar a Jesus, que a gente venha buscar em sabedoria, a sabedoria que está em Jesus, que a gente não venha apenas buscar Jesus por buscar algo, por buscar só a salvação, por buscar uma cura, por buscar refúgio, que a gente venha buscar também em Jesus a sabedoria que é o que nos coloca no caminho, que traz honra, que traz justiça, né? Que nos dá bens duráveis, permanentes, que ainda está falando aqui. Aquele que todos os que me aborrecem amam a morte, todos que aborrecem, que não querem sabedoria. Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Que a gente venha ter esse entendimento de buscar sabedoria em Cristo, sabedoria em Jesus. No capítulo 9, versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Jesus é a fonte de vida, Jesus é a fonte de paz, Jesus é a fonte do amor e Jesus é a fonte da sabedoria. Que a gente venha olhar para Jesus e absorver sabedoria de Jesus. Ele é a referência de sabedoria que nós devemos ter, não é o muito ler, o muito estudar, não é, os teólogos às vezes não têm a sabedoria em Jesus. Tem a letra, mas não tem a sabedoria que o Espírito Santo nos traz. Então, que a gente venha ter esse discernimento de buscar a sabedoria em Jesus. Como eu faço para buscar essa sabedoria em Jesus? Que
que a gente venha olhar para Jesus, olhar como ele reagia diante das tribulações, olhar para Jesus como ele se comportava com as pessoas, olhar para Jesus como ele tinha comunicação com o Pai, olhar para Jesus como ele andava na terra, como ele é, porque a sabedoria está nele. Então que a gente venha ser um discípulo de Jesus, que ele seja o nosso mestre, que ele é o nosso professor. Nós precisamos ser alunos de Jesus. E um aluno, um discípulo, olha para o seu líder e aprende, busca entendimento, sabedoria, que quer saber fazer igual. Então que a gente venha olhar para Jesus com esse olhar de absorver a sabedoria plena que ele tem, que ele vai nos instruir, porque a palavra de Deus fala: aquele que busca sabedoria encontra, aquele que pede sabedoria, eu a dou de graça. Olha que incrível! E Salomão pediu que sabedoria, por isso que ele escreveu esse Provérbios, porque ele tinha sabedoria do céu, não era sabedoria humana. E como Salomão tinha uma sabedoria que Deus deu, uma sabedoria divina, ele pôde escrever esse Provérbios 8 e 9 para nos motivar a encontrar sabedoria em Jesus. Amém? Que essa palavra possa te motivar a buscar esse encontro, essa sabedoria que só o Senhor pode nos dar. Mas busque, porque ela trará vida, ela trará entendimento e caminho certo para que nos conduza ao Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida e sua semana.